O próximo elemento que a gente vai incluir na nossa prática médica, e de alguma maneira isso já vem começando de forma ainda muito incipiente, são as ciências ômicas, epigenômica, radiômica, metabolômica, fenômica e assim por diante. O que são ciências ômicas? Quando a gente acrescenta o termo ômica a um termo molecular, genômica, transcriptômica, etc., a gente está dizendo que a gente vai fazer uma avaliação global de um conjunto de moléculas que interferem na biologia daquela célula. Então, cada grupo de dados ômicos tipicamente providencia uma lista de diferenças associadas com a doença. Quando determinado metabólico, determinado gene é observado, isso significa que aquela doença vai acontecer. Se ele não é observado, aquilo significa que naquele aspecto a pessoa está saudável. Então, isso tudo é direcionado por avanços tecnológicos importantíssimos e muito complexos, mas que mostram que é custo eficiente fazer uma análise pormenorizada de todas as moléculas biológicas, porque a gente está falando de, uma vez identificando uma alteração genômica, transcriptômica, metabolômica, proteômica e assim por diante, a gente está falando de bloquear um processo doentio na sua gênese. A gente está falando de evitar doenças e não simplesmente de tratar doenças. Então, a identificação de todos esses produtos das ciências ômicas, dos chamados dados ômicos, eles vão ser marcadores do processo de doença. Tal alteração transcriptômica, genômica, radiômica, etc., significa a doença tal sendo gerada. Entender esses dados ômicos permite diferenciar processos biológicos de processos doentios em grupos controles. A melhor compreensão do fluxo da informação celular, desde a causa original da doença, é uma causa genética, é uma causa resultante de exposição ambiental ou é uma causa desenvolvimental, até as consequências funcionais e interações entre essas causas. Então, isso tudo que a gente está falando de dados ômicos representam, na verdade, um marco para a prática daquilo que a gente chama de medicina de precisão. Então, nós temos algumas ciências ômicas aqui apresentadas, como a genômica, analisando o DNA, a transcriptômica, analisando o RNA, a proteômica, a proteína gerada, a metabolômica, os metabólitos. Então, o que a genômica faz? Ela foca na identificação de variantes genéticas associadas com doenças ou com respostas terapêuticas ou variantes genéticas prognósticas. É isso que a genômica busca identificar. A epigenômica, por sua vez, foca na caracterização de modificações reversíveis do DNA. Vocês lembram que os mecanismos epigenéticos, metilação de DNA, microRNA e estrutura da histona, são os mecanismos que podem ser revertidos. A gente pode promover uma desmetilização do DNA, a gente pode desacetilar uma histona, a gente pode bloquear a produção do gene que gera o microRNA, que vai gerar uma proteína pró-carcinogênese. Então, a epigenômica busca isso, identificar que modificações são reversíveis no DNA ou no genoma para que a gente possa reverter uma alteração. A transcriptômica vai analisar os níveis de RNA no genoma, tanto qualitativa quanto quantitativamente. E com isso a gente vai poder definir quanto de cada transcripto está sendo expresso e ver quais devem ser estimulados, quais devem ser reprimidos. A proteômica vai ser usada para quantificar a abundância de peptídeos, modificações e interações daquelas proteínas. Então, é uma ciência adaptada para a análise de milhares de proteínas em células e em fluidos corporais. A metabolômica, por sua vez, vai quantificar aquelas pequenas moléculas geradas pelas células, aminoácidos, ácidos graxos, carboidratos, etc., que são produtos das funções metabólicas celulares. Então, a gente vai usar a identificação dos diferentes metabólicos para fazer diagnósticos de doenças. A microbiômica estuda analisar o conjunto de micro-organismos
numa dada microbiota, seja pele, mucosa, etc., e entender que desbiose gera o quê. Então, são as ciências ômicas, de um modo geral, usadas de forma articulada, que vão permitir uma análise que vai ver toda a organização celular e toda a modulação celular pela idade, pelo ambiente, e entender como isso gera o processo doentio ambiental.